Pois muito bem, vamos gravar aqui uma questão do livro de Fundamentos Geometria, que diz o seguinte: seja C1 uma circunferência de raio R1 inscrita num triângulo equilátero de altura H. E seja C2 uma segunda circunferência de raio R2 que tangencia dois lados do triângulo internamente e também C1 externamente. Calcule R1 menos R2 sobre H. Pois muito bem. Onde está num triângulo equilátero, eu vou escrever algumas coisas. Primeiro que a altura é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2, né? Vou escrever, já vou deixar anotado isso aqui, porque mais tarde eu vou precisar. E vou fazer o seguinte. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4. Essa é uma forma de calcular a área de um triângulo equilátero. A gente também pode usar uma outra forma, que é o seguinte, que também vai ser área, que é igual ao semiperímetro, ou seja, o que é o semiperímetro? O semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Se eu somar todos os lados, vai dar 3L. Se eu dividir por 2, fica só o 2 aqui embaixo. Vezes o raio, mas quem é o raio? A gente está falando da circunferência interna, então a gente está falando do R1. O R1 que está aqui, né? Que o exercício, esse R1 aqui. A gente está falando desse cara aqui. Então já vamos generalizar ele em função do nosso querido lado. Vamos escrever o raio. Tudo que eu puder escrever em função de L vai ser bom para mim. Porque aí depois a gente vai conseguir simplificar o L. Então aqui eu posso escrever essa fórmula, porque essa aqui é uma área, é a fórmula da área, né, que a gente usa quando a gente tem um raio. Nesse caso, o raio inscrito ao triângulo, né? Então tá certo. E esse é justamente o raio inscrito ao triângulo, da circunferência que está escrita ao triângulo. Pois muito bem, consigo aqui eliminar esse quadrado com esse L. Certo? Aí é só isolar o R1, né? Aí é só isolar o R1. Então, R1, vamos fazer por partes, né? Se esse 2 aqui tá dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 2L raiz de 3. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo sobre 12, né? Vai ficar 3 vezes 4 e fica 12. Simplificando, dividindo por 2 em cima, 2 embaixo, temos que o nosso R1 em função de L vai ser L raiz de 3 sobre 6. Beleza. Vai ficar parado aqui. Daqui a pouco eu venho buscar essas duas informações, tanto da altura quanto do raio, do R1. Vou buscar para usar aqui, né? Que é onde o exercício que a gente usa. Já fiz aqui, tentei fazer o esboço do desenho. Seria algo mais ou menos assim. Aí vai ser o seguinte, como que a gente vai descobrir, como a gente vai poder então escrever o R2 em função do lado, que seria o ideal nesse momento? Bom, vamos pensar o seguinte, a altura seria o comprimento todo, certo? Então, se eu pegar daqui até o chão, né? Seria a altura.
Só que aí você vai observar o seguinte, daqui até aqui, ou seja, o diâmetro, a gente vai poder escrever o seguinte, a gente vai poder escrever que a altura é igual a o diâmetro, ou seja, duas vezes o R1, mais, aí eu começo a analisar o triângulo aqui de cima. Eu consegui formar, quando eu passei essa reta laranja aqui, ó, eu formei um triângulo, esse triângulozinho é equilátero, porque ele é semelhante ao triângulo maior. Então esse triângulozinho também ele é equilátero, porque estamos também diante de um triângulo equilátero. Aí temos uma propriedade interessante, que o R2, nesse caso o R2, ele vale 1/3 da altura. Né? Nessa altura 2 aqui, vamos chamar essa alturazinha aqui, ó. Essa alturazinha, peraí, deixa eu fazer para cá. Deixa eu chamar essa alturazinha de alturazinha 2. Alturazinha 2. Então o R2 vale 1/3. Peraí. O R2 vale 1/3 da altura 2. Ou seja, essa altura 2 aqui é 3 vezes o R2. Três vezes o R2. Então, todo esse trecho aqui, que faltava para completar a nossa altura inicial, é 3 vezes o R2. Então, eu vou colocar aqui. A altura é igual a 2 vezes o R1, né? O diâmetro da circunferência maior, mais o que faltava aqui para completar, né? E a gente tem uma propriedade do triângulo equilátero, que diz que o raio é inscrito na circunferência, porque se a gente tem esse triângulo aí, esse novo triângulozinho aqui, temos uma circunferência que está escrita nele. E tem uma propriedade que diz que o raio, que o apótema, né, é 1/3 da altura. Então, todo esse trecho aí que está faltando, que eu chamei de H2, é o que falta para completar o nosso H inicial. Todo esse trecho é 3 vezes o R2. Então, eu posso colocar aqui. E dessa maneira, eu poderei escrever o R2 em função de L. Esse foi o manejo, esse foi o meu manejo, no caso. Certo? Deixa eu só arrumar esse 2 aí, pelo amor de Deus. Vou poder escrever o R2 em função do L. Bom, como eu disse, eu vou precisar agora daqueles caras. O H, a gente mostrou aqui no cantinho, né? É L raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do H, eu vou colocar L raiz de 3 sobre 2. E o R1, eu vou colocar L raiz de 3 sobre 6. Então, tudo vai ficar em função de L. Então, no lugar do H, vou colocar L raiz de 3 sobre 2. É igual a 2 vezes o R1. 2 vezes o R1. Mas o R1 vale L raiz de 3 sobre 6. L raiz de 3 sobre 6. Mais 3 vezes o R2. Que é o que eu quero. Escrever o R2 em função de L. Cara, dá para simplificar. Vai ficar assim. Deixa eu só fazer por partes aqui. Primeiro eu vou simplificar aquela fração. L raiz de 3 sobre 2. Dividir por 2 em cima, 2 embaixo, fica L raiz de 3 sobre 3, né? Então, mais 3 vezes R2. Esse L raiz de 3 sobre 3, vou passar para o outro lado.
Vou passar para o outro lado. Vou passar para o outro lado. Vai ficar 3R raiz de 2 igual a L raiz de 2, né? É o L raiz de 3 sobre 2 menos L raiz de 3 sobre 3. Certo? Dá para a gente já fazer aqui uma simplificação nisso aqui, né? Fazer uma simplificação para ficar melhor. Vamos aqui, vamos operar. Vou arrumar isso aqui, vou multiplicar cruzado e multiplicar embaixo. Vai ficar 3R2. 3R2 igual a 3L raiz de 3 mais 2L raiz de 3 sobre 6, né? Que aí pega esses caras e multiplica aqui 2 vezes 3. E aí fica então que o R2 vai ser igual a... Esse 3 aqui está multiplicando, vai dividindo, né? 3L raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, 3 está multiplicando, vem dividindo, sobre 18, né? Sobre 18. Bom, beleza. Que já está bem simplificado. Aí, eu vou, então, lá para minha equação. Aqui, ó, R1. R1 é L raiz de 3 sobre 6. Então, vou botar L raiz de 3 sobre 6, que é o nosso R1. Já vou começar a resolver o problema principal. Já tenho os caras escritos em função de L, menos R2. R2 é isso aqui. Aí faltou. Sabia que tava faltando alguma coisa ali, né? Faltou um Lzinho aqui, né? Mas tá bom. Faltou ali. Beleza. Tá, aqui eu já arrumei. Faltou aqui, né? Já estou arrumando. Aí vai ficar 3L raiz de 2 menos 3 menos 3L raiz de 3, né? Pelo amor de Deus. Menos 3L raiz de 3 mais 2L raiz de 3. Tudo isso aí sobre 18, né? E dividido por H. Quem é H? H é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 está aparecendo bastante, hein? Vamos poder colocar o L raiz de 3 em evidência. Da seguinte maneira. Bom, como vocês estão vendo, o L raiz de 3 está aparecendo bastante aqui. Está aparecendo bastante aqui. Está aparecendo aqui. Dá para colocar L raiz de 3 em evidência. Vai ficar o seguinte, L raiz de 3 que multiplica... Aí vai ficar 1 sobre 6 aqui, né? 1 sobre 6. Fica menos aí vai ficar
Fica 3 mais 5, né? Que aí vai ficar, por exemplo, se a gente botou L raiz de 3 evidências, vai ficar 3 mais 5. Vai ficar, 3 mais 2 que vale 5. Vai ficar 5 sobre 18. E tudo isso aí, né? A gente botar aqui o L raiz de 3, multiplicado por 1 sobre 2. Vamos poder cancelar o L raiz de 3 com o L raiz de 3. Aí vai ficar 1 sobre 6 menos 5 sobre 18. Se a gente multiplicar por 3 em cima, 3 embaixo, a gente fica 3 sobre 18. Só que era menos, né? Tem um menos e tem tem um menos aqui, né? Vocês podem ver. Perdão o erro aqui. Dá para arrumar ainda. Aqui o tempo todo era menos. Então, peraí, que vai mudar aqui. Bom, pelo menos consegui consertar isso aqui a tempo. Deu para consertar a tempo. Então ficou. Deu para consertar a tempo. Então ficou 3 menos 2, né? Desculpa aqui a troca de sinal. Não sei por quê. Se o tempo todo era menos, por que eu coloquei mais, né? Então, na verdade, aqui era menos o tempo todo. E aí, né, quando a gente colocou raiz de L raiz de 3 evidência, ficou 3 menos 2. Aí 3 menos 2 é 1. Aqui, então, o tempo todo aqui era 1, tá? E agora, fechando a conta, já simplificamos L raiz de 3 em cima e embaixo. 1 sobre 6 eu vou escrever como 3 sobre 18. Esse menos é da própria fórmula. Então, vai ficar menos 1 sobre 18. Isso tudo dividido por 1 sobre 2, né? O problema foi que eu troquei o sinal aqui, né? Se eu não tivesse trocado o sinal aqui, não tinha feito essa confusão. Tudo o tempo todo era menos, não sei porque eu fui pôr mais aqui, mas foi só isso aí, o erro eu já consertei. Mas tá bom. Aí, beleza. Aí fica assim, 3 sobre 18 menos 1 sobre 18. Aí isso vai ficar 2 sobre 18 dividido por 1 sobre 2. 1 sobre 2 você pode multiplicar invertendo e passa a ser aqui 2. 2 sobre 18 vezes 2. Aí você pode simplificar, né? Você pode simplificar, divide por 2 em cima, 2 embaixo. E isso aí vai dar igual a 2 sobre 9. Então, nossa resposta vai ser 2 sobre 9. Essa é a nossa resposta. Espero que tenha ficado claro. Perdão aqui a confusão que eu fiz aqui em relação ao sinal aqui de menos, que estava menos o tempo todo. Eu troquei para mais, aí só tive que arrumar isso só na conta. De resto, tá certo. E até uma próxima.